Assim que pisou no 53º andar para entregar uma caixa de sushi, Emily Walker, vestida com uma jaqueta de vento desbotada e tênis descascando, foi imediatamente interceptada pela segurança. Saia! Este andar é para executivos seniores, snapou friamente uma assistente, enquanto outros riam. Ela provavelmente acha que está à fila de um buffet. Quando Emily disse educadamente, tem uma entrega direta para o Sr. Thompson, a sala explodiu em risadas. Mas naquele momento a porta se abriu e o próprio CEO saiu, dizendo simplesmente, fui eu quem fez o pedido. Obrigado, Emily. Ninguém sabia. Eles acabavam de rir na cara de uma gênio linguística que já recusará um emprego nas Nações Unidas. Emily ficou ali, a caixa de sushi ainda morna em suas mãos, seu cabelo castanho escapando de um coque frouxo. Ela não encolheu sob os olhares deles. Seu rosto permaneceu calmo, seus olhos firmes, como se já tivesse enfrentado aquele tipo de crueldade antes. O assistente, um homem magro com um rabo de cavalo penteado para trás e um terno que gritava dinheiro, sorriu de forma desdenhosa. Tudo bem, então. Passe aqui, disse ele, estendendo a mão para a caixa como se estivesse fazendo um favor a ela. Emily entregou-a a ele com um pequeno aceno, seus dedos roçando o recibo amassado colado na parte superior. Ela não disse uma palavra. Não precisava. O jeito como ajustou sua mochila, o leve rangido de seus tênis no mármore polido dizia mais do que qualquer resposta poderia. A sala ficou silenciosa por um momento, mas não durou. Quem ela pensa que é? Uma mulher com um colar de pérolas murmurou, sua voz afiada e fria, entregando comida e agindo como se pertencesse a este lugar. Outra acrescentou, seu sorriso falso mal escondendo seu desprezo. Um executivo júnior, com a gravata ligeiramente torta e um ego muito grande para sua estrutura, inclinou-se para o segurança e sussurrou em voz alta, verifique a bolsa dela. Ela provavelmente está aqui para roubar algo. O segurança, um homem corpulento com expressão entediada, aproximou-se, sua mão pairando perto da mochila de Emily. Abra-a, disse ele, sua voz plana mas alta o suficiente para toda a sala ouvir. Emily hesitou, seus dedos apertando a alça por um segundo antes de abrir o zíper lentamente, revelando uma garrafa de água, um caderno desgastado e um mapa dobrado da cidade. O executivo fungou. O que? Planejando navegar até um emprego melhor? A sala explodiu em risadas, o som agudo e implacável. Alguém mais acrescentou. Talvez ela tenha um currículo aí, escrito a lápis de cor. Emily fechou a bolsa, seus movimentos deliberados, seus olhos fitando segurança por um momento, não com medo, mas com uma intensidade silenciosa que o fez recuar. Ela não falou. Apenas ficou ali, deixando as risadas deles lavarem sobre ela como uma onda que aprenderá a suportar há muito tempo. A porta da sala de reuniões ainda estava entreaberta e Emily ouviu o zumbido de vozes dentro. Inglês cortante, uma explosão de mandarim, depois uma pausa tensa. Ela mudou de peso, pronta para voltar ao elevador, quando viu uma mulher alta em um blazer carmesim andando de um lado para o outro, o telefone pressionado ao ouvido. Onde está a tradutora? Estamos perdendo tempo, a mulher sibilou, sua voz tensa de pânico. Os clientes chineses, 3 homens de terno sob medida, sentavam-se à mesa de conferências, seus rostos inexpressivos, mas os dedos batendo impacientemente. Emily permaneceu. Seu trabalho estava feito. Não deveria ficar, mas a sala parecia viva de tensão, como um fio prestes a arrebentar, e algo sobre isso reteve ali, por apenas um momento. Quando Emily se virou para sair, uma mulher com batom brilhante e um cachecol de designer bloqueou seu caminho, segurando uma pilha de papéis. Já que você está aqui, seja útil, disse ela, empurrando os papéis nas mãos de Emily. Tire 10 cópias disso, frente e verso, e não estrague tudo. Seu tom era condescendente, como se estivesse falando com uma criança. A sala deu risadinhas e alguém murmurou, ela provavelmente vai entupir-a máquina. Emily olhou para os papéis, seus dedos firmes, e disse suavemente, estou aqui apenas para entregar comida. Os olhos da mulher se estreitaram. Oh, por favor. Você está desperdiçando espaço. Ou faz isso ou sai. As risadas aumentaram novamente, e um homem em um canto sorriu desdenhosamente. Talvez ela nem consiga ler as instruções. Emily colocou os papéis em uma mesa próxima, seus movimentos lentos e precisos, e voltou-se em direção ao elevador. A mulher escarneceu, típico. Nem consegue lidar com uma tarefa simples. O escárnio da sala seguiu-a, cada palavra uma provocação deliberada. Mas os passos de Emily não vacilaram, seu silêncio mais alto que o barulho deles. Ei, você!
A mulher do blazer carmesim berrou, avistando Emily perto da porta. Você ainda está aqui? Isto não é um show. Saia! Suas palavras eram ásperas, e algumas pessoas deram risadinhas. Emily não se intimidou. Ela olhou para a mulher, seu olhar calmo, e disse suavemente, gostaria de ajuda? Eu estudei mandarim. À ça la congelou. Então as risadas vieram mais altas, mais cruéis. Um homem de terno listrado, seus manchetes brilhando sob as luzes fluorescentes, recostou-se em sua cadeira. Você vai se sentar e interpretar. Quais credenciais você tem? Disse ele, sua voz gotejando sarcasmo. A mulher do colar de pérolas acrescentou. Ela provavelmente só traduz cardápios de delivery. A sala adorou. O TikTok está arruinando a sociedade. Outra voz acrescentou, e a risada se espalhou como fogo selvagem. Justo quando as risadas atingiram o pico, um dos clientes chineses bateu sua caneta na mesa. Seus olhos fixaram-se em Emily. Ele falou em mandarim rápido, não para a sala, mas diretamente para ela, perguntando sobre uma cláusula específica do contrato. A sala ficou em silêncio, esperando que ela tropeçasse. Emily acenou ligeiramente, seus dedos roçando a borda de sua mochila, e respondeu em mandarim perfeito, sua voz clara e firme. Ela não apenas traduziu, esclareceu as implicações da cláusula, referenciando uma regulamentação comercial de memória. As sobrancelhas do cliente se ergueram e ele trocou um olhar com seus colegas, que assentiram aprovador. O sorriso desdenhoso do homem do terno listrado desvaneceu-se, seus manchetes não mais brilhando com confiança. O telefone da mulher do blazer carmesim escorregou ligeiramente em sua mão, seu rosto empalidecendo. Emily terminou, seus olhos encontrando os dos clientes por um breve momento antes de retornar à sua postura calma e neutra. A sala não ria agora. Não podia. Emily ficou ali, sua jaqueta de vento fechada até o queixo, suas mãos soltas ao lado. Posso tentar, disse ela, sua voz uniforme, como se estivesse oferecendo para segurar a porta. A mulher do blazer carmesim escarneceu, mas um dos clientes chineses levantou a mão. Ele falou rapidamente, seu tom áspero, e a sala ficou silenciosa novamente. O Sr. Thompson, o CEO, um homem de ombros largos com cabelos grisalhos e um olhar sem rodeios, deu um passo à frente. Ele está pedindo uma explicação do contrato agora, disse ele, seus olhos varrendo a sala. A tradutora oficial ainda não havia chegado. Emily deu um passo mais perto. Posso fazer isso, disse ela. Não alto, não insistente, apenas certa. O homem do terno listrado fungou. Isso deve ser bom, murmurou ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Emily ignorou-o. Ela caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se. O cliente chinês começou a falar, suas palavras rápidas e precisas. Emily ouviu, a cabeça ligeiramente inclinada, os dedos repousando no recibo ainda em seu bolso. Então ela falou. Seu mandarim era impecável, claro, confiante, cada tom perfeito. Ela traduziu 3 cláusulas financeiras em menos de 1 minuto, não apenas repetindo as palavras, mas explicando as nuances legais como se ela mesma tivesse escrito o contrato. Os clientes chineses inclinaram-se para a frente, assentindo. Um deles sorriu, uma rara fissura em seu estoico comportamento. Um gerente sênior, sua voz oleosa com falsa polidez, inclinou-se para a frente e disse: Isso é fofo, mas vamos não desperdiçar tempo. Você não está qualificada para sentar aqui. Ele fez um gesto para sua jaqueta de vento, seu lábio torcendo. Vá buscar nosso café. Preto, sem açúcar. A sala explodiu em risadas, o som áspero e implacável. Alguém mais acrescentou: Seja rápida ou vai perder sua próxima entrega. Os dedos de Emily pararam na mesa, seus olhos fitando o gerente. Por um momento ela não falou. Apenas se levantou, sua cadeira rangendo suavemente, e caminhou em direção à porta. O gerente chamou atrás dela: Não se esqueça do creme para o meu. As risadas ficaram mais altas, cada gargalhada uma torção deliberada da faca. Mas quando Emily chegou à porta, ela parou, virou-se e olhou para ele, não com raiva, mas com uma calma silenciosa e penetrante que fez seu sorriso desdenhoso vacilar. As risadas da sala morreram por apenas 1 segundo, antes que tentassem se recuperar. A sala estava silenciosa agora, mas não era um silêncio gentil. Era o tipo que vem quando as pessoas estão chocadas demais para falar, mas orgulhosas demais para admitir que estão erradas. Sir. Thompson l'impôt à Garganta. Você estudou direito comercial? Perguntou ele, sua voz uma mistura de surpresa e curiosidade. Emily Abanou à Cabeça.
Não. Apenas idiomas. Leio no meu tempo livre. Disse ela como se fosse nada, como se não tivesse acabado de salvar um negócio de 500 milhões de dólares de desmoronar. A mulher do blazer carmesim encarou-a, seu telefone ainda agarrado em sua mão, sua boca meio aberta. O homem do terno listrado mexeu-se em seu assento, seus manchetes parecendo de repente muito altos, muito brilhantes. Antes de continuarmos, você pode fazer algo para mim? Se a história da Emily está te atingindo, se você está sentindo aquela dor de ser julgado, pegue seu celular rapidamente. Aperte o botão de curtir. Deixe um comentário abaixo. Talvez me diga o que pensa sobre a força dela. E por favor, inscreva-se no canal. Significa tudo para continuar compartilhando histórias como esta. Histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. Ok. Vamos continuar. A reunião avançou, mas o ar na sala havia mudado. Emily permaneceu a pedido do Sr. Thompson, mas os olhares que recebia não eram de gratidão. Eram cortantes, suspeitosos, como se ela tivesse feito um truque. A mulher do colar de pérolas inclinou-se para o homem ao lado e sussurrou. Ela provavelmente pesquisou no Google antes. O homem assentiu, seus lábios torcendo em um sorriso desdenhoso. Outra assistente, uma mulher jovem com um coque apertado e uma prancheta, falou. Você fala alemão? A terceira parte faz. Seu tom foi desafiador, ousando Emily a falhar. A sala deu risadas novamente, mais suaves mas não menos cruéis. Ela falou chinês. Agora quer agir como uma gênia, alguém murmurou enquanto o cliente alemão começava a falar. A mulher da prancheta deslizou uma caneta e um bloco de notas em direção a Emily, seu sorriso venenoso. Tire nota, garotado de livre. Talvez você aprenda algo. A sala deu risadinhas, e alguém sussurrou, ela provavelmente vai desenhar pizzas. Emily pegou a caneta, seus dedos firmes, e começou a escrever não notas, mas uma tradução precisa das palavras do cliente alemão, sua caligrafia arrumada e rápida. Quando o cliente fez uma pausa, Emily deslizou o bloco de notas de volta, sua tradução completa, incluindo uma nota de rodapé sobre a origem de um termo legal. O sorriso da mulher da prancheta congelou enquanto ela lia, seus dedos tremendo ligeiramente. O cliente alemão olhou para a página, seus olhos se arregalando, e murmurou algo para o Sr. Thompson, que assentiu lentamente. As risadas da sala pararam, substituídas por um silêncio tenso e desconfortável. Emily não olhou para a mulher da prancheta. Apenas cruzou as mãos, sua jaqueta de vento rangendo suavemente, e esperou. Um advogado da empresa europeia, um homem magro com óculos de arame e um semblante permanentemente franzido, deslizou um segmento de contrato pela mesa. Estava escrito em alemão, com uma seção em latim. Clássico, denso, obscuro, destinado a intimidar. Vá em frente, disse ele, sua voz seca. Explique. Emily pegou o papel, seus dedos firmes. Ela o examinou por um momento, seus olhos movendo-se rapidamente sobre as linhas. Então ela sorriu um pouco e começou a falar. Seu alemão era tão suave quanto seu mandarim, cada palavra nítida, cada frase clara. Quando chegou ao latim, ela não apenas traduziu, explicou os significados raiz, conectando-os a tratados históricos como se estivesse dando uma aula. É do Tratado de Westfália, 1648, disse ela, colocando o papel suavemente sobre a mesa. Durante uma breve pausa na reunião, um associado júnior, seu cabelo gelado à perfeição, tirou seu celular e o levantou, fingindo tirar um selfie mas claramente filmando Emily sorriso. Garotado de livre. Isso vai viralizar. Entregadora invade corporativo, disse ele, autossuficiente para toda a sala ouvir. As risadas foram imediatas, cruéis e restritas. Alguém mais acrescentou. Mark. Fracasso épico. Os olhos de Emily desviaram-se para o celular, sua expressão inalterada, mas seus dedos apertaram brevemente a borda da mesa. Ela não falou. Apenas se levantou, pegou sua mochila e caminhou em direção à porta, seus passos medidos enquanto passava pelo associado. Ela parou, olhou diretamente para ele e disse suavemente, talvez você queira verificar a política de mídia da sua empresa. O sorriso dele desapareceu, seu celular baixando enquanto as risadas da sala se transformaram em tosses constrangidas. Ninguém esperava que ela soubesse da política ou que a confrontasse com tal precisão silenciosa. O franzir do advogado aprofundou-se, mas não porque ela estava errada. Ele não disse nada. Não podia. O cliente alemão, uma mulher com cabelo prateado curto e um olhar sem rodeios, assentiu lentamente. Eu nem sabia desse significado raiz, admitiu ela,
sua voz baixa. A sala estava mortalmente silenciosa agora. O Sr. Thompson olhou para seu assistente, um homem nervoso com um tablet, e disse: coloque-a na lista de consultores potenciais. Emily não reagiu. Apenas cruzou as mãos no colo, sua jaqueta de vento rangendo faintemente. A mulher do colar de pérolas encarou-a, seu sorriso falsuído, seus dedos torcendo as pérolas como se pudessem quebrar. Quando a reunião terminou, um consultor com uma gravata barulhenta e uma voz mais barulhenta ainda entregou a Emily um cartão de visitas, não o dele, mas um em branco da mesa. Escreva seu nome nele, querida, disse ele, seu tom paternalista. Talvez a chamemos para a próxima corrida de comida. À Salariu, au Somaspero e Maldoso. Ele jogou uma caneta para ela e ela deslizou pela mesa, parando logo antes da borda. Emily pegou-a, seus movimentos lentos, e escreveu seu nome em traços claros e deliberados. Então deslizou o cartão de volta, seus olhos encontrando os dele por um momento. Fique com ele, disse ela, sua voz suave mas firme. Talvez precise dele mais tarde. A risada do consultor prendeu-se em sua garganta e o escárnio da sala vacilou. Incertos do que suas palavras significavam, mas sentindo seu peso, Emily levantou-se, sua mochila sobre um ombro, e saiu, deixando o cartão para trás como uma promessa silenciosa. Mas a crueldade não parou. Nunca para quando as pessoas se sentem pequenas e querem fazer alguém menor. Um funcionário sênior, um homem com voz estrondosa e um Rolex que captava a luz, inclinou-se para a frente. Se você é tão boa, disse ele, seu tom zombador, intérprete no baile desta noite em 6 idiomas. Disse isso como um desafio, como se estivesse ousando-a a fracassar. A sala iluminou-se com sorrisos desdenhosos. Uma garota do delivery no palco. Isso é rico, disse a mulher da prancheta, rindo. Outra voz de um homem de terno de escritório de canto acrescentou: um erro e o negócio inteiro desaba. Eles pensaram que ela recuaria. Queriam que ela recuasse. Emily olhou para o homem com o Rolex, seus olhos calmos, e disse: aceito. O baile era naquela noite em um salão de festas no andar superior da Torre de Finanças Crystal. A sala brilhava com luz dourada quente, lustres cintilantes, mesas cobertas com linho branco. Emily entrou, ainda em sua jaqueta de vento e jeans, seus tênis. Silencieux no carpet. As pessoas encaravam. Uma mulher em um vestido com lantejoula sussurrou para sua amiga: ela está perdida? Um homem com uma taça de champanhe riu. Deve estar entregando os aperitivos. Emily não olhou para eles. Ela caminhou até o palco, onde o microfone a esperava e tomou seu lugar. A sala zumbiu de curiosidade, mas não era gentil. Era o tipo de zumbido que vem antes de um espetáculo, quando as pessoas estão esperando que alguém fale antes dos discursos começarem. Um assistente técnico ajustando o microfone sorriu desdenhosamente para Emily e disse: não tropece no fio, garota. Isto não é sua rota de entrega. A multidão próxima riu, suas taças de champanhe tilintando enquanto se inclinavam para vê-la se contorcer. Emily não respondeu. Apenas deu um passo à frente, testou o microfone com um toque suave e olhou para a sala. Seu olhar pousou no assistente por um momento, não com raiva, mas com uma firmeza silenciosa que o fez tropeçar com seu equipamento. Então, sem uma palavra, ela começou a falar em francês, apresentando o primeiro orador com calor e clareza que silenciou a multidão. O sorriso do assistente desapareceu, suas mãos congeladas na mesa de som enquanto a atenção da sala desviava-se para ela. Ela não precisava dizer mais nada. Sua voz era suficiente. O baile começou e os discursos iniciaram. Representantes de 6 países, França, Espanha, Japão, Rússia, Alemanha e China, levantaram-se um por um, entregando votos e brindes. Emily ouviu, suas mãos cruzadas à frente, seu rosto calmo. Então ela falou. Seu francês era caloroso, seu espanhol fluido, seu japonês preciso. Ela passou pelo russo, alemão e chinês sem pausa, sua voz firme, suas traduções perfeitas. Cada vez que terminava um segmento, a multidão aplaudia. Mas não era apenas aplauso educado, era admiração. Quando ela entregou o discurso final, um gran finale em 6 idiomas que tecia cada cultura juntos, a sala estava de pé, uma ovação de pé. Os lustres pareciam brilhar mais. No meio do baile, um representante japonês aproximou-se de Emily durante uma pausa, inclinando-se ligeiramente e perguntando em inglês hesitante sobre uma referência cultural que ela tecerá em sua tradução. Antes que ela pudesse responder, o homem com o Rolex interrompeu, sua voz alta. Não a incomode. Ela é apenas a ajuda, disse ele, rindo.
A multidão próxima juntou-se, suas risadas ásperas e desdenhosas. Emily hesitou, seus dedos roçando a borda de seus jeans, e então respondeu em japonês fluente, explicando a referência com uma profundidade que deixou o representante radiante. Ela acrescentou uma inclinação polida, seus movimentos graciosos, e a risada do homem do Rolex morreu em sua garganta. O representante apertou sua mão, ignorando o homem completamente, e as risadas da multidão transformaram-se em murmúrios de surpresa. Os olhos de Emily encontraram os do homem do Rolex por um split segundo, sua calma inabalada, antes de ela voltar-se para o palco. O Sr. Thompson subiu ao palco, seu rosto radiante. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz carregando sobre a multidão, conheçam nossa nova consultora de comunicações. Emily sorriu um pouco, seu cabelo castanho capturando o holofote. Ela não se deleitou nisso. Não precisava. A sala havia mudado. A mulher do vestido com lantejoulas desviou o olhar, sua taça de champanhe esquecida. O homem com o Rolex encarou seus sapatos. A mulher do colar de pérolas havia ido. Foi embora cedo, alguém disse depois. Emily desceu do palco, seus tênis silenciosos, sua jaqueta de vento ainda fechada. Ela não olhou para trás. Quando Emily deixou o palco, um diplomata francês aproximou-se dela, sua voz baixa e respeitosa, perguntando se ela já trabalhará com as Nações Unidas. Antes que ela pudesse responder, o associado júnior com cabelo gelado deu risadinhas de perto. Ela provavelmente nunca nem saiu da cidade. A multidão ao redor dele riu, seu escárnio agudo e cortante. Emily hesitou, sua mochila pendurada em um ombro, e voltou-se para o diplomata. Em francês impecável, ela explicou que recusará uma oferta da ONU para seguir outros caminhos, seu tom humilde mas claro. Os olhos do diplomata regalaram-se e ele entregou-lhe seu cartão, dizendo, precisamos de pessoas como você. O celular do associado escapou de sua mão, batendo no chão enquanto as risadas da multidão transformavam-se em silêncio atordoado. Emily guardou o cartão no bolso e afastou-se, seus passos firmes, seu silêncio ensurdecedor. No dia seguinte, as consequências começaram a rolar. O assistente com o rabo de cavalo penteado foi demitido. Alguém encontrou seus e-mails zombando dos clientes chineses, e o Sr. Thompson não hesitou. A empresa da mulher do colar de pérolas perdeu um patrocínio importante, seu nome foi ligado a uma postagem viral sobre o baile, e seus clientes não gostaram da ótica. A mulher da prancheta foi abandonada por seu círculo social depois que seu comentário garota do delivery se espalhou. Nada disso foi dramático. Nenhuma grande cena, nenhuma discussão, apenas a realidade alcançando como sempre faz. Emily não disse uma palavra sobre isso. Não precisava. Seu silêncio era mais alto do que qualquer coisa que eles poderiam ter dito. Uma semana depois, Emily estava de volta à torre, em um pequeno escritório no 53º andar. Não um escritório de canto, nada chamativo, apenas uma mesa, uma cadeira e uma janela com vista para a cidade. Ela estava organizando contratos, sua jaqueta de vento pendurada na cadeira. A porta abriu-se e um homem entrou. Alto, silencioso, seu terno simples mas afiado. Ele não disse muito, apenas assentiu para ela. Pronta para a próxima reunião? Perguntou ele. Emily olhou para cima, seus olhos firmes. Sempre, disse ela. A sala parecia diferente quando ele estava lá. Ninguém mais zombava dela. Ninguém ousava. A presença de seu marido não exigia respeito. Ela o comandava. Eles saíram juntos, os passos de Emily firmes, sua mochila pendurada em um ombro. O corredor estava silencioso, mas os sussurros seguiam. Não cruéis, não mais. Apenas perguntas. Quem é ela, realmente? Alguém murmurou. Como perdemos isso? Outro perguntou. Emily não respondeu. Não precisava. Ela havia sido julgada a vida toda por suas roupas, seu trabalho, seu silêncio. Eles viram o que queriam ver, mas agora a verdade era clara, e não ia a lugar nenhum. O passado de Emily não era uma história que ela contava, mas a moldava. Ela cresceu em um mundo de riqueza, escadarias de mármore, tutores particulares, o nome de sua família em edifícios. Mas era um mundo frio. Seus pais. O amor vinha com condições, suas expectativas uma jaula. Ela havia se afastado, escolhendo um pequeno apartamento e um emprego de entregadora em vez de salas de reuniões e banquetes. A disciplina permaneceu com ela no jeito como se movia, no jeito como ouvia. Ela não precisava da aprovação deles. Nunca precisou. Naquele dia na sala de reuniões, antes do baile, houve um momento que ninguém notou.
Emily havia lançado um olhar para uma foto na parede, uma foto preto e branca da linha do horizonte da cidade tirada décadas atrás. Lembrava-a de um passeio de carro com seu pai anos atrás, quando ele havia apontado aquela mesma linha do horizonte e dissera: "Isto é nosso, Emily. Nunca se esqueça disso." Ela tinha 16 anos, suas mãos dobradas no colo, seu coração pesado com o peso de suas palavras. Ela não o queria, não então, não agora. Mas a memória doeu, e por um segundo seus dedos apertaram o recibo em seu bolso. Então ela o soltou, seu rosto calmo novamente, seus olhos de volta na sala. A humilhação naquela sala de reuniões havia sido implacável. Depois de sua tradução em mandarim, o homem do terno listrado inclinara-se para a frente, sua voz baixa mas cortante. "Impressionante", disse ele. "Mas qualquer um pode memorizar algumas linhas." A sala deu risadinhas, alimentando-se de sua arrogância. Emily não respondeu. Apenas olhou para ele, seu olhar firme até que ele se mexesse desconfortavelmente e desviasse o olhar. A mulher do blazer carmesim, ainda agarrando seu telefone, tentará recuperar o controle. "Vamos continuar", disse ela, sua voz áspera. Mas o cliente chinês falou novamente, pedindo esclarecimento sobre uma cláusula. Emily respondeu antes que alguém pudesse impedi-la, seu mandarim suave, sua explicação clara. O cliente assentiu, satisfeito. A sala não riu naquela vez mais tarde, quando o contrato alemão surgiu. O advogado com os óculos de arme observara-a de perto, sua caneta batendo na mesa. Ele esperara que ela tropeçasse quando ela não o fez, quando ela explicou as raízes latinas com a facilidade de uma acadêmica. Ele empurrou seus óculos para cima e encarou-a como se estivesse tentando descobrir o que ela estava escondendo. Emily não encontrou seu olhar. Não precisava. Ela colocou o contrato sobre a mesa e cruzou as mãos, sua jaqueta de vento rangendo suavemente. O cliente alemão, a mulher de cabelo prateado, lançara-lhe um olhar com algo como respeito. Era pequeno, mas estava ali. Emily viu, mas não sorriu. Apenas esperou pela próxima pergunta. O convite para o baile fora o golpe final, ou assim pensaram. O homem com o Rolex dissera com tal confiança, como se estivesse armado uma armadilha da qual ela não poderia escapar. 6 idiomas, repetira ele, sua voz estrondosa. "Vamos ver você lidar com isso." A mulher da prancheta rira, seu coque apertado balançando. "Ela vai engasgar", sussurrou para a pessoa ao lado. Emily ficará ali, sua mochila pendurada em um ombro, seus tênis firmemente plantados no chão. "Aceito", dissera ela, e a sala ficará silenciosa. Não porque acreditassem nela, mas porque não podiam esperar para vê-la falhar. Naquela noite, ao entrar no salão de festas, Emily sentiu o peso de cada olhar. A mulher do vestido com lantejoulas, seus lábios pintados de vermelho, inclinou-se para sua amiga e sussurrou: "Quem a deixou entrar?" O homem com a taça de champanhe ergueu seu copo, sua risada alta o suficiente para carregar. Emily continuou caminhando. Ela não olhou para eles. Não precisava. Seus passos eram firmes, seus ombros relaxados. Ela estivera ali antes, não naquele salão, mas em salas como ele, onde as pessoas a julgavam antes que ela pudesse falar. Ela aprenderá há muito tempo que as palavras deles não a definiam. Suas ações a definiam. No palco, o microfone parecia frio em sua mão, mas sua voz era quente. Ela ouviu cada orador, seus olhos focados, sua respiração firme. Quando traduzia, ela não apenas repetia as palavras, ela dava-lhes vida. Seu francês era lírico, seu espanhol vibrante, seu japonês preciso. A multidão inclinou-se para a frente, seu ceticismo desvanecendo a cada frase. Quando chegou ao segmento em russo, a sala era dela. O cliente alemão, a mulher de cabelo prateado, bateu palmas primeiro, suas mãos firmes e deliberadas. O cliente chinês seguiu, então o resto da sala. Emily não sorriu. Apenas assentiu, um pequeno gesto e moveu-se para o próximo idioma. O discurso final foi o mais difícil. Não era apenas tradução. Era interpretação, tecendo 6 culturas em uma mensagem de unidade. Emily hesitou por um momento, seus dedos apertando o microfone. Ela pensou em sua mãe, anos atrás, ensinando-lhe francês na mesa da cozinha, sua voz suave mas firme. "Palavras são poder, Emily", dissera ela. "Use-as bem." Emily tinha 10 anos, seu cabelo em tranças, seu coração cheio de sonhos. A memória passou como um flash e desvaneceu-se, e Emily falou. Sua voz carregava clara e forte, cada palavra perfeita. Quando terminou, a sala explodiu.
A ovação de pé não era apenas por sua habilidade. Era por sua presença, sua força silenciosa. O anúncio do Sr. Thompson veio como um trovão. Nossa nova consultora de comunicações, disse ele, e a sala mudou. A mulher do vestido com lantejoulas colocou seu copo para baixo, seu rosto pálido. O homem com o Rolex encarou o chão, sua confiança ida. A mulher do colar de pérolas havia-se esgueirado para fora, incapaz de enfrentar a verdade. Emily desceu do palco, seus tênis silenciosos, sua jaqueta de vento captando a luz. Ela não olhou para trás. Não precisava. A sala havia visto-a, realmente visto-a pela primeira vez. As consequências vieram rapidamente. O assistente com o rabo de cavalo penteado havia ido pela manhã, seus e-mails expostos em um memorando em toda a empresa. O patrocínio da mulher do colar de pérolas desmoronou após uma postagem viral citar sua piada sobre cardápios de delivery. Os amigos da mulher da prancheta pararam de convidá-la para brunches, sua reputação manchada por suas próprias palavras. Não era vingança, era apenas o mundo girando, a verdade alcançando. Emily não comentou sobre isso. Não precisava. Seu silêncio era sua força, sua dignidade, seu escudo. Depois da reunião, a cliente alemã de cabelo prateado aproximou-se dela. Você não é o que eu esperava, disse ela, sua voz direta mas não desagradável. Emily sorriu um pouco. Eu ouço isso muito, disse ela. A mulher assentiu como se entendesse mais do que deixava transparecer e afastou-se. Emily observou a partir, seus dedos roçando a borda de sua mochila. Momentos como aquele, pequenos, não ditos, eram porque ela ficava. Não pelo título, não pelo escritório, mas pela chance de ser vista por quem ela era, não pelo que vestia. Você já esteve ali, não esteve? Julgado sem razão, dispensado antes de poder falar. Dói. Mas você ainda está aqui. Você ainda está de pé. Você não está sozinho. A história da Emily não é apenas dela. É sua também. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e clique em seguir para caminhar comigo através de Coração Partido, Traição e finalmente Cura.